pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala, Dr. Osias, no episódio número 2. Esse é o nosso segundo episódio do SAB Talks. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que, gente, é um tema muito comum. As pessoas, muitas convivem com esse tipo de problema, mas muitas não sabem, pois ela é uma doença silenciosa, chama-se periodontite. Eu vou falar um pouquinho sobre a periodontite porque ela é uma causa absurda de pessoas que perdem os dentes em função da doença periodontal. Muita gente no mundo perde os dentes em função de uma doença periodontal. Então, no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a periodontite. Você que já passou ou está passando, vamos dizer assim, tem um pouquinho de mobilidade no dente, tem gengiva sangrando, tem hipersensibilidade, ou está percebendo que o dentinho está ficando mole, ou que seu sorriso está mudando, está ficando diferente. Então, no SAB Talk de hoje eu vou falar sobre periodontite. Então é o seguinte, eu vou explicar primeiro o que é a doença periodontal. Tá? Você sabe que a doença periodontal? A doença periodontal nada mais é do que uma doença crônica, que ela vai acontecer na gengiva, ali na região onde os dentes estão presos. Imagina que o dentinho está aqui, a gente tem a gengiva, e aqui vai tendo um acúmulo de resíduo e causa uma doença crônica, que vai levando a uma perda óssea, né? E essa perda óssea, por causa da bactéria que para aqui, essa perda óssea vai levando ao amolecimento dos dentes. O paciente começa de maneira silenciosa, vai levando a perda dos dentes. Qual que é a causa principal? A causa principal seria justamente o acúmulo de placa, que está ligado à forma que você escova os dentes, com que você cuida ali da sua higiene oral no dia a dia. E aí muita gente me pergunta: o meu pai teve esse problema. Ele teve esse problema, então é uma causa genética? Sim, genética, ele é um fator importante causal da doença periodontal. Porém, não é somente isso. Veja, eu posso dar o meu exemplo. Meu pai, com 40 e poucos anos, já usava ponte móvel, e eu já vou fazer quase 50 e ainda tenho todos os meus dentes. Por quê? Porque eu não deixei o fator ambiental, que seria a forma de escovar, os hábitos de saúde, de cuidado, que eu tenho, que eu aprendi, obviamente, dentro da faculdade de odontologia, que eu entrei aos 17 anos. Então, eu não deixei a doença periodontal acontecer comigo. Então, assim, o fator principal causador da doença periodontal, sim, é a higiene oral, é a forma com que você cuida dos seus dentes, né? O que você faz no seu dia a dia, se você usa fio dental, se você escova 3 vezes ao dia os seus dentes, tá? Então esse é um fator primordial. Outro fator, o diabetes também, um diabetes não controlado, pode ser um fator que leve a um agravamento da doença periodontal, que é uma coisa que muitas vezes passa despercebido. De novo, é uma doença silenciosa, ela está ali e você não percebe. Quando a pessoa vai perceber, né? Porque isso, estou falando com você aí, você de repente, você tem o problema, você desconfia e está percebendo que, puxa, eu estou percebendo que está sangrando um dente aqui atrás, eu percebo que está começando a mostrar a raiz do meu dente, ou meu sorriso está mudando, eu estou percebendo que aquele sorriso que eu tinha com 20 anos, hoje eu não tenho mais, os dentes estão abrindo. Por que está acontecendo isso? Esse é o alerta, né? Por que está acontecendo isso? Primeira coisa, é óbvio, não tem como eu fazer diagnóstico do problema de ninguém aqui, isso é um bate-papo, né? Isso é um podcast que a gente está batendo um papo aqui, que o objetivo é elevar o seu nível de consciência para que você procure um profissional que possa sim resolver seu problema, tá? Porque silenciosamente você pode estar perdendo seus dentes. Se você sente algum desses sinais, e o principal deles muitas vezes é o mau hálito, né? Às vezes a pessoa ela começa a sentir um gosto diferente na boca, um gosto mais ferroso, ou de repente o seu companheiro ou companheira fala: poxa, você escovou os dentes, eu estou sentindo um cheiro estranho e tal ultimamente. Isso muitas vezes acompanha a pessoa por anos e ela não percebe.
né? Então você tem que ficar atento a esses pequenos sinais, né, que acontecem ali na sua boca, no seu sorriso, e sim, o seu companheiro ou companheira pode ser uma pessoa que, se você tiver dúvida, pergunte, né? Porque às vezes às vezes a pessoa fica constrangida de falar, né? Que o companheiro tem um mau hálito, alguma coisa assim. Mas é importantíssimo que você tenha consciência e procure um profissional para fazer um diagnóstico adequado do problema, ok? Então a gente falou de condição sistêmica, diabetes, a predisposição genética, a gente falou, uma outra coisa importante, o tabagismo. Muitas vezes a pessoa ela é fumante e o fato de fumar vai disfarçar um pouquinho a doença. Mas como assim disfarçar a doença? Todo mundo que tem, porque o princípio da periodontite é uma gengivite, que todo mundo já ouviu falar esse nome. A gengivite é um sangramento da gengiva, que está ali acontecendo devido ao acúmulo bacteriano, de sujeira ali e tal, que não é removido. A pessoa, de repente, não tem o hábito de escovar adequadamente, às vezes até escova, mas não sabe como escovar corretamente para que você não tenha esse acúmulo de placa. Uma vez que começou a acumular placa e a gengiva começou a sangrar, esse é o primeiro sinal de alerta. Quando a pessoa é fumante, o tabagista, o tabaco, ele tem ali vamos dizer assim, o poder de ser um vasoconstritor. Ele deixa os vasos sanguíneos menores e reduz então o sangramento. Então o tabagista dificilmente vai ter sangramento na gengiva. Esse não sangramento, que seria um sinal de alerta para você procurar um profissional, acaba deixando a coisa ir piorando, e piorando, e piorando. E muitas vezes quando ele chega aqui pra gente, é porque ou ele já está com dor, teve uma infecção, ou está com o dente muito mole, né? Quando o dente está muito mole, muitas vezes o dente está condenado. E aí, por quê? Porque ele perdeu todo o osso, o suporte que segura essa raiz que segura esse dente. E aí, por conta de ser fumante, então acaba disfarçando e deixando a doença silenciosamente, indo e piorando com o passar dos anos. E aí, quando nos procura, já está no estágio muito, muito avançado, tá? O que acontece? Você está num momento da sua vida já que você passou por todo esse processo, de repente, que eu estou te falando, você percebeu que ao longo dos anos seu sorriso mudou, que de repente seus dentes estão começando a amolecer. Não se desespere, procure um profissional e aí faça uma avaliação. Primeira coisa que você vai ter que entender: o quanto isso está atrapalhando a sua função mastigatória. Assim, ou seja, você está conseguindo mastigar, seus dentes estão amolecendo? Você está sentindo dor? Tá, vamos resolver primeiro as questões. Remover a dor, deixar a sua boca saudável novamente, fazendo uma boa limpeza e com exames complementares, radiográficos, para a gente entender qual o nível de perda óssea que a doença causou, né? Se a doença está num estágio muito, muito grave, está levando a uma perda dos seus dentes, aí a gente vai ter que pensar em duas possibilidades, tá? Primeiro, uma reabilitação parcial. Eu perdi um dente, eu perdi dois, e isso não está afetando a minha estética, ou seja, eu só perdi um dente lá, tal, se eu repor esse dente e fizer a manutenção, uma limpeza, uma raspagem, de repente tirar as cáries eventualmente que o paciente tem, devolver saúde mesmo com sequelas. O que seriam as sequelas? A perda óssea, ela é irreversível. Você perdeu o osso, você vai ter regiões que vai acumular um pouco mais de sujeira mesmo, não tem jeito. Daí o papel do profissional vai ser, olha, para limpar essa região você vai ter que usar tal tipo de escova, você vai ter que usar mais fio dental, você vai ter que ter cuidados extra que uma pessoa que não tem sequela, ela não vai ter esse tipo de dificuldade. Já a pessoa que tem uma doença periodontal, ela vai infelizmente vai precisar ter um cuidado maior se ela não quiser perder os dentes, tá? Então, essa é uma perda parcial, é uma pessoa que perdeu 1 ou 2 dentes, 3 dentes, às vezes 4, às vezes 5, mas que a gente consegue repor ali alguns dentes ou com uma prótese removível ou com os implantes, que hoje é o que tem de melhor para a gente conseguir devolver saúde, função e uma estética
bacana para que o paciente tenha uma vida saudável, uma vida feliz, né? Então, se você está no estágio inicial de doença, é só fazer um tratamento preventivo, fazer uma limpeza que você vai resolver a questão e vai fazer a manutenção. Ah, olha, mas eu estou no estágio intermediário, meus dentes tem alguns dentes moles e outros não. Então a gente consegue tirar os dentes que estão muito ruins e ali o restante manter, talvez com algum comprometimento estético. A gente precisa avaliar para entender o quanto isso é importante para cada um, né? Porque existe uma tendência, todo mundo fala assim, poxa, mas eu vou no dentista, todo mundo quer arrancar todos os dentes e tal. Não é bem assim. Tirar todos os dentes, você precisa passar por uma avaliação criteriosa, primeiro, para saber se teve perda óssea com exames tomográficos, radiografias, e clinicamente entender o grau de mobilidade que tem os dentes e o quanto isso vai interferir na sua estética, porque o que você tem digamos assim, de reclamação estética, como queixa, só uma avaliação criteriosa e entender o seu objetivo, tá? Entre manter esses dentes ou tirar. Mas eu digo que no estágio intermediário dá para manter os dentes e reabilitar apenas aqueles dentes que foram perdidos, tá? E em casos que a doença está muito grave, o que é muito grave? Muitos dentes moles, o paciente está sentindo dor, o paciente ele mesmo já está se queixando de halitose, ou seja, você já está percebendo que está ruim. Geralmente quando o paciente por si só está percebendo que está ruim, infelizmente é sinal que a doença está no estágio avançado, tá? Se está no estágio avançado, de novo, depende muito da avaliação criteriosa, precisa fazer uma avaliação clínica e exames, mas digamos que você chegou no estágio avançado, que você está perdendo os dentes, tá? Essa situação, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que já chegou no estágio avançado da doença e você está perdendo os seus dentes, primeiro que não é motivo para você ficar preocupado, puxa, eu vou ter que usar uma dentadura, eu vou ter que usar uma ponte. Não, graças a Deus a odontologia ela evoluiu muito, muito mesmo, ao ponto de eu conseguir a gente consegue fazer tratamentos que devolve o sorriso, devolve a função, devolve a estética e devolve principalmente a saúde para o paciente, né? Saúde, autoestima, tudo isso é devolvido com os implantes e prótese protocolo, tá? Então assim, um conselho, primeiro deles, foque na prevenção. O que é prevenção? Você cuidar nos estágios iniciais da doença. Segundo, precisa entender a sua questão sistêmica. Você é diabético, como controlar essa doença? Terceiro, você é tabagista, meu amigo, pare de fumar, porque isso infelizmente não é algo salutar para a sua saúde, não só os dentes, mas o seu corpo todo. Sei que é difícil, mas é possível parar de fumar sim. E até mesmo a gente pode ajudar com isso. Vem até a clínica, a gente vai conseguir, a gente tem exames que podem mostrar ali o quanto o cigarro é ruim e pode levar a um problema maior, né? Beleza, uma vez que a gente entendeu que você tem condições então de cuidar e manter os dentes, a gente consegue fazer isso. Se você tem um problema intermediário, a gente consegue sanar o problema e controlar a tua doença, tá? Para que você não perca mais dentes. E se você estiver no estágio muito avançado, a gente consegue resolver o seu problema com as próteses do tipo protocolo, tá bom? Então isso tudo é para que vocês fiquem tranquilos e conscientes de que existe como solucionar o seu problema. E aí eu deixo aqui uma frase que eu achei muito interessante. Olha só, perder os dentes não é uma sentença. A odontologia atual, ela nos permite devolver o seu sorriso, a sua mastigação, a sua saúde, com soluções altamente eficazes. E principalmente, não é algo que vai te causar dor. É possível tratar isso de uma forma muito tranquila, muito humana, e que você vai ter a sua autoestima e sua vida de volta para poder sorrir, poder comer um churrasco, para você poder namorar, poder levar a sua vida de uma maneira muito leve, tá? Então eu gostaria aqui de agradecer vocês, a quem acompanhou e quem vem nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais.
e aqui no nosso canal do YouTube, que é um canal jovem. A gente está gravando apenas o segundo episódio, mas a ideia, a gente já falou isso no primeiro episódio, quem não viu, volta lá e vê. A gente fez uma entrevista muito bacana com a doutora Fabiola Santos, mas a ideia é que eu traga convidados, e quando a gente não tiver um convidado, que eu pegue um tema que é muito comum, né, que é o caso da doença periodontal e as soluções para esse tipo de problema. Então, agradeço de novo vocês estarem aqui com a gente, e se vocês tiverem dúvidas, né, acesse nossas redes sociais, pode nos acessar, nos perguntar, que eu teria o maior prazer do mundo em responder, porque o objetivo dessas gravações, desse podcast é sim levar informações relevantes para as pessoas e que pode ajudar, e se não você, talvez um familiar, um amigo, um vizinho, uma tia, um tio e uma mãe. Isso me fez lembrar uma coisa. Essa semana eu atendi uma paciente que a gente começou um processo de reabilitação na boca dela, que isso é um alerta, tá? Isso é para os filhos, e não é para os pais, é para os filhos. Essa mãe, ela estava com dentes moles e sentindo dor e com infecção crônica há anos, muitas vezes se automedicando, e ela não falava isso para os seus filhos, porque ela não queria incomodar. Ela falou, não queria falar isso para minha filha, que eu tô com esse problema tal, porque eu não queria incomodar. A minha filha tem tanto problema, ela trabalha tanto, meu filho trabalha tanto, que eu não queria ser mais um problema para eles, não queria trazer esse peso. Não deixe sua mãe passar por isso. Leve ela no dentista, no profissional, para fazer uma avaliação, porque entenda que infecção na boca, ela pode ser a porta de entrada para doenças muito maiores. Então, uma boca infeccionada, doente, ela pode levar a problemas, por exemplo, no coração. De 30% a 40% das pessoas que têm problemas cardíacos são em função de doenças na boca, infecções na boca, seja periodontite, uma cárie, um canal. Então, essa mãe que eu atendi essa semana, ela estava convivendo com dor há 3 anos e se automedicando, e com risco de ter problemas muito maiores. Então, essa informação ela é muito relevante. Esse é o objetivo do que a gente fala aqui no nosso podcast, é levar informações relevantes para que você ajude as pessoas. Então, se você tem dúvidas, se por exemplo, se sua mãe tem problema, leve ela ao dentista. Mãe, presente de Natal, leva no dentista. Presente de aniversário, leve no dentista. Se você tem alguma dúvida se sua mãe tem algum problema, leve no dentista, tá bom? Porque isso pode sim não só salvar a vida, né, de uma pessoa, mas devolver qualidade de vida, tá? Então esse é o recado. Hoje a gente está no nosso programa aqui de hoje, ele é em cima do Natal, então eu gostaria aqui de desejar um Feliz Natal para todo mundo, e que um ano de 2026 seja um ano maravilhoso. Olha que legal, a gente está aqui colocando o ano de 2026. Pode ser que de repente em 2030 essa informação chegue para uma pessoa e possa ajudar, porque quando a gente grava alguma coisa, essas palavras aqui vão ficar pela eternidade, tá bom? Então, muito obrigado, eu sou muito grato a Deus por poder ter a possibilidade de levar esse tipo de informação para o maior número de pessoas, tá bom? Fiquem com Deus.